precisa? A gente precisa do trabalho em equipe, várias pessoas pensando como a gente vai solucionar, como vai fazer para cobrar do poder público que aquela política pública aconteça, né? Isso é fundamental. E o trabalho em equipe gera a ação colegiada. Muitas capacitações que eu já fiz, que eu já participei, né? Não que eu ministrei, que eu participei, falam muito da questão da ação colegiada, porque, na verdade, a ação colegiada é o que realmente dá legitimidade na ação conselheira. Muitas cidades, muitos juízes não aceitam um requerimento ou uma interposição do conselho sem 3 assinaturas no mínimo. As pessoas precisam ter essa ciência. Sem 3 assinaturas, no mínimo, né? A intervenção do conselho não serve para nada. Porque qualquer pessoa pode reivindicar, pode brigar para quebrar essa medida a qualquer momento, essa aplicação da medida. Porque vai, por exemplo, o conselho aplica uma medida, vocês que estão aí na lida já faz um encaminhamento, digamos assim, porque fazer encaminhamento para mim não existe. Você aplica a medida protetiva, tá? Você aplicou a medida protetiva com uma assinatura só, qualquer juiz, qualquer advogado derruba essa medida. Porque o Conselho Tutelar é um órgão colegiado, tem que ter no mínimo 3 assinaturas. E geralmente, eu vi, o Edmir estava comigo, se não me engano, a gente estava num simpósio e eles falaram o seguinte, teve casos um conselheiro, eles fizeram a reunião de colegiado, decidiram por tal medida, só que um conselheiro discordou dessa medida e fez constar na ata daquela reunião que ele tinha discordado. O que aconteceu? Os 4 outros conselheiros foram exonerados porque a medida estava errada. E só aquele ficou. Você lembra disso, Edmir? Só aquele que fez constar em ata que ele era contra aquela medida foi o que permaneceu no cargo. Os outros 4 foram exonerados por falta de ética, de decoro. Então, é muito importante a ação colegiada. Por mais que a gente, hoje, na lida do dia a dia, a gente não leve isso em consideração, e eu sei porque eu também vivi isso, a gente aplicava a medida e assinava um conselheiro só e fazia o encaminhamento, que era a aplicação da medida, mas qualquer juiz pode derrubar aquilo. Qualquer advogado bem informado derruba aquela aplicação de medida e você corre o risco de, inclusive, ser exonerado, né? Tem uma pergunta no chat. Alguém pode me ajudar? Eu vou ler para você. Ela diz, a Marlene diz, não sou conselheira, por isso a dúvida. Essa regra de 3 assinaturas serve também para o termo de guarda? Termo de guarda. Não existe termo de guarda. Conselheiro tutelar não dá guarda, de jeito e maneira, que nem diz no povo da novela. O que você pode dar, né, o que você pode colocar é um termo de entrega e responsabilidade. E esse termo de entrega e responsabilidade, ele tem que estar atrelado a uma ação seguinte. Por exemplo, ele não existe como termo de guarda porque ele é ilegal, tá? Só quem dá guarda é juiz. Mas o termo de entrega e responsabilidade, ele não deixa de ser uma aplicação de medida protetiva, mas ela tem que estar atrelada, por exemplo, você dá um termo de entrega e responsabilidade hoje para essa pessoa apresentar a criança amanhã em um serviço, por exemplo, no CREAS, tá? E aí, sim, dentro do serviço, você vai já está aplicando a medida protetiva, que é o encaminhamento para o CREAS. E procurar, sempre, se for o caso de guarda, solicitar a guarda.
mas termo de guarda não existe. Tá? E o de entrega e responsabilidade também tem que ser, no mínimo, com 3 assinaturas, para ter validade. É aquilo que eu estou falando. Se você não tem um órgão, o Conselho Tutelar é um órgão colegiado. Se você não tem 3 assinaturas, o que você tem? Tem uma ação isolada, tá? E nessa ação isolada, qualquer advogado derruba a medida que você aplicou, porque perde a legitimidade, certo? Foi? Bom, vou continuar. Mais alguma dúvida em relação à ação colegiada? E, assim, é muito comum isso acontecer, porque, na verdade, precisa um fato acontecer e alguém contrapor para as pessoas acreditarem, porque é muito comum em todas as cidades acontecer isso, essa ação isolada do conselheiro. Mas aí vocês perguntam, por exemplo, e no plantão noturno, né? Aqui em Santos, por exemplo, nós temos 3 bases de conselho, né? O próprio plantão noturno, cada base tem o seu conselheiro de plantão noturno. Então, o correto, por exemplo, você vai fazer um acolhimento institucional emergencial. O correto seria você colher as assinaturas dos 3 conselheiros que estão de plantão, seja ele das outras bases ou não, porque eles estão no plantão, então eles têm como estar atestando que você está aplicando aquela medida que é a medida pertinente naquele momento. Tá? Pronto, esgotamos aqui, qualquer coisa pode voltar a perguntar, tá? Estamos falando da ação colegiada. E aí eu já vou para a minha outra setinha aqui, que está dizendo da articulação com a rede. A articulação com a rede é fundamental. Olha lá, no Guarujá parece que é um só conselho noturno, como faz nessa ação colegiada. Tem que chamar os outros amiguinhos. Aqui o CT trabalhamos apenas em dupla. Então, mas está contra a lei, né? Porque a base do conselho tem 5. O órgão é colegiado. A gente tem que ter, no mínimo, 3, porque já é mais da metade, né? Porque o órgão, para ter legitimidade, é com 5. Tá? É aquela coisa, eu volto a falar, vocês vão encontrar em todas as cidades, não estou falando só de Santos, você vai encontrar em todas as cidades, você vai encontrar esse modus operandi, mas é um caso, é um modus operandi que você pode encontrar lá na frente uma resistência que vai derrubar essa atuação conselheira, tá? Por isso ela tem que ser um trabalho em equipe e colegiada. Quanto mais eu passar essa informação para vocês, mais vocês vão brigar para que isso realmente aconteça, entendeu? E é isso que a gente precisa buscar. A gente tem que perseguir o correto, não o que está acontecendo só. A Tatiane falou alguma coisa que eu não consegui ver. Geralmente... Vai lá. Fala aí para mim, Tatiane. Geralmente, nos termos aplicados, é somente uma assinatura. Ela está dizendo que nos termos que eles aplicam é somente uma assinatura. Então, mas é isso. Então, agora você já sabe que você está fazendo uma coisa que pode ser derrubada por qualquer advogado e o juiz vai ter que aceitar, porque o órgão é colegiado, tá? E aí, cabe a cada um de nós que trabalha no sistema de garantia de direitos perseguir o correto, não simplesmente o que todo mundo faz, né? Por isso que a gente está aqui falando. Tá bom? Então, vamos lá. Articulação com a rede. A articulação com a rede é fundamental. Como eu falei para vocês, quando eu cheguei no Conselho Tutelar, eu não sabia o que era a rede. Né? Eu tinha ouvido falar, assim, né? E, quando eu cheguei, as pessoas começaram a me olhar com cara feia. Por quê? Porque, como eu não sabia, eu perguntava. E eu fazia perguntas óbvias para eles. Para mim, não era. Eu fazia perguntas óbvias. E aí, o que acontecia? As pessoas começaram
achar que eu estava... Eu lembro, na época, Edmir, da Sandra Murat, ela queria me conhecer a todo custo, ao vivo e a cores, porque ela achava que eu estava querendo ditar regras no equipamento dela. Eu falava, não, moça, eu estou perguntando porque eu não sei. E a gente não tem que ter vergonha de não saber, tá, gente? A gente não tem que ter vergonha de não saber. A gente tem que perguntar, escutar a resposta e conferir numa outra fonte se aquela resposta está certa, tá? Não dá para aceitar também goela abaixo qualquer resposta. Tá? Porque também, dependendo da rede que a gente tem, vai se conformar com aquela resposta e pronto. E não é isso. E aí é onde eu falo da parceria e da construção. Porque a gente tem que ser parceiro da rede, né? A gente não pode bater de frente com a rede o tempo inteiro, porque a gente precisa construir as pontes, construir os caminhos para que realmente a gente consiga garantir o direito da criança e do adolescente. Tá? Então, muito aconteceu isso comigo. Já foi, Edmir, só um minutinho. Muito aconteceu isso comigo. A gente fez muitas parcerias, aí a gente acabava criando fluxos, construindo, né, caminhos para que os direitos fossem garantidos. E quando a gente não conseguia, e aí eu e a Thaís éramos campeãs de fazer isso, a gente mandava ver para o Ministério Público. Por isso que a gente depois apanhou tanto, né? Mas, assim, a gente mandava, porque a gente é conselheira, como eu estou te falando, a gente veio para responsabilidade e tarefa, não foi para privilégio, né? E aí a gente tomou bastante não pelo caminho à frente. Recebe até hoje. Edmir, por favor, está com a mão levantada. Só para contribuir, Sandra, e na verdade, muitas vezes também o conselheiro, ele é a esperança da rede, porque muitas vezes eles não podem entrar no confronto uma rede de assistência, por exemplo, contra da saúde. Mas elas, no pé do ouvido, ela conversa com o conselheiro e passa toda a situação para o conselheiro. O conselheiro pode intervir, né, baseado nessa ajuda que ele teve, né, desse profissional que muitas vezes não pode se expor. Perfeita a sua contribuição, é isso mesmo. Porque, assim, o poder da requisição do conselheiro, ele não faz ideia de qual é esse poder, porque ele acha que ele está encaminhando. Ele não está encaminhando, ele está requisitando. Quando requisita, cumpra-se. Se não cumprir, você manda para o juiz, que o juiz faz cumprir, entendeu? E aí, se você tem essa força, se você tem essa consciência, você começa a movimentar o sistema de garantia de direito ao ponto de você realmente colher os frutos lá na frente, de você ver as famílias realmente sendo transformadas, né? Porque quando a gente fala da criança, garantir os direitos da criança, a gente está garantindo os direitos da criança, mas a gente está com foco na família como um todo, porque se a família não estiver bem, a criança com certeza também não vai estar, né? Então, a gente precisa ter esse olhar ampliado, o olhar da criança como um ser que está dentro de uma família que precisa da mesma atenção, né? E aí, se a gente não constrói essas parcerias com a rede, a gente simplesmente não atua, fica engessado. Já não é uma coisa que flui como a gente gostaria. A gente já tem uma sensação de estar engessado, uma sensação de não sair do lugar, de enxugar gelo. A gente vai ter essa sensação sempre, tá? Sempre. Mas aí a gente volta lá. Você veio para ser eleito, para ter privilégio ou para ter responsabilidade de tarefa? Né? Eu vim para ter responsabilidade de tarefa. E eu continuo fazendo tarefa até as horas aí. Não tem jeito, vou indo. Né? Sou até mal vista, eu tenho certeza que sou mal vista por muitas pessoas, porque eu costumo ir lá com o dedo lá na ferida. Mas, assim, é porque também já foram no meu, e aí com isso eu aprendi, entendeu? E aí eu tenho que passar. O que eu aprendi eu tenho que passar, né?
E aí, depois dessa questão da parceria e construção que eu coloquei, já tem ali, na sequência, o conhecer o papel da rede. É muito importante. Quando eu cheguei, como eu falei para vocês, eu não sabia nada. Não sei até hoje, mas muita coisa eu já aprendi. Estar sempre disposto a aprender é fundamental. É fundamental. Porque as coisas evoluem, as coisas mudam, né? Por exemplo, as leis mudam, as leis alteram, o próprio estatuto já alterou várias e diversas vezes, né? E aí você precisa estar conhecendo qual é o papel da rede. A gente, há uns anos atrás, lá no CMDCA de Santos, a gente conseguiu, com verba do Itaú, fazer um projeto que chamava Olhar em Rede. E aí, por quê? Porque, às vezes, a própria rede não conhece qual é o papel do outro. A assistência não conhece o papel da saúde, a saúde não conhece o papel da educação, e assim, sistemicamente, eles mesmos não se conhecem. Então, não sabe onde cada um pode ir, até onde cada um pode ir. Né? A gente fez esse projeto lá e foi muito interessante, porque a gente acabou despertando nas pessoas que fizeram o curso essa sensação de que precisava realmente conhecer qual era o papel do outro. Então, eu deixo aqui a dica para vocês que estão conselheiras e conselheiros e os que vão chegando. Conheçam qual é o papel de cada política pública, qual é o papel da educação, qual é o papel da saúde, qual é o papel da assistência, qual é o papel da segurança, né? Qual é o papel de todo mundo porque você, enquanto conselho tutelar, você perpassa por todas as políticas públicas, porque você vai cuidar não só da criança, do adolescente, como eu te falei agora há pouco, vai cuidar da família também. Então, você precisa saber de tudo. Então, conhecimento não é pouco. Nunca é demais. A gente tem que buscar o conhecimento, buscar saber o que é, estar aberta para ouvir, se despir das suas realidades, das suas certezas, se despir das suas certezas. Sempre tem alguém para te ensinar, nem que seja para você saber que essa pessoa, olha, a pessoa está equivocada, mas você escuta a pessoa, para você ter o discernimento, que é outra coisa que eu aprendi bastante com Santo Inácio, porque eu sou discípula lá dele. E aí, quando você conhece o papel da rede, você vai saber exatamente para onde você vai encaminhar aquela família que está precisando da tua ajuda. Né? Se você não sabe o papel da rede, você vai dobrar o caminho de chegada dessa família, dessa criança, dessa família, que seja. Se você não sabe para onde você vai encaminhar, você vai mandar para o lugar errado, vai bater lá no serviço, vai voltar, vai... Então, quanto mais você conhecer qual é o papel de cada equipamento, de cada serviço que você tem à disposição na tua rede, você vai saber para onde encaminhar. E quando você sabe qual é o papel do serviço que tem na tua rede, e você vê que a rede não está executando esse serviço, você tem como cobrar. Aí você aprende como cobrar. Porque se você se requisita, não tem, você manda para o Ministério Público. Primeiro você tenta construir com a administração pública. Se você não conseguir, você vai ter que representar no Ministério Público, porque a coisa tem que acontecer. Principalmente se é política pública já a nível nacional, que tem que ter no município. Tá? Alguém levantou a mão aí. A mão não. Falou alguma coisa lá no chat. Me ajuda aí, gente. Deixa eu ver. Ih, tá tudo... Thaís! Você tá aí, Thaís, e você me deixa falando sozinha, Thaís. Você tem que falar comigo. Porque Imagina! Quem não sabe, eu e Thaís somos uma dupla. É que ela é corajosa, ela ainda acredita na eleição dos homens. Eu só conheço a eleição de Deus mesmo. Mas nós somos uma dupla, com certeza. Sandra, o Lúcio perguntou se não tem ninguém para fazer essas orientações tão importantes que você
se referia agora logo que a pessoa chega. Então, aqui em Santos existe uma preparação, né, que, na verdade, agora me falha a memória de mim, se é só em Santos ou se é geral, se é uma competência geral do CMDCA promover essa capacitação inicial para os conselheiros tutelares. Agora, me foge se é nacional ou não. Mas, se não tem... Não é nacional, não, Sam. Não, é discricionário. Né? Cada município faz o seu. Isso. Então, cada município faz o seu e é importante que se cobre que o município faça, tá? Porque é fundamental, senão você vai ficar engessado, vai ficar... Aí vem aqueles monte de comentário, o Conselho Tutelar não faz nada. Não faz porque não orientaram. Se orientar, tem como fazer, né? O que a Thaís tinha colocado aqui é que também tem que conhecer as organizações, quais serviços atendem pelo artigo 90. É fundamental isso. Vocês depois buscam lá no Estatuto a questão dos artigos, o artigo 90. O artigo 90 diz da importância para se trabalhar com criança e adolescente, você tem que ter registro no Conselho de Direitos. Tá? Então, todos os programas que cada entidade, cada organização, cada ONG, cada OS faz, tem que, para trabalhar com criança e ter legitimidade, tem que estar com registro no CMDCA. E aí, com isso, ela está colocando aqui assim, a formação permanente está assegurada a nível nacional. Então, essa formação permanente do conselheiro, ela é nacional, sim. Então, a gente tem que brigar para que ela aconteça, né? Tem que ter esse conhecimento, saber que ela é nacional e que ela é necessária e exigir que aconteça no seu município, tá? O Célio está levantando a mão. Pode falar, Célio. Essa capacitação para o conselheiro está na lei, e assim, eu acho que era para ela acontecer. Tinha eleição, vai ter eleição agora, eles só tomam posse no dia 10 de janeiro do ano subsequente. Então, o município ele tem um prazo aí que dava para fazer essa capacitação, para quando esses conselheiros assumissem, eles já assumissem com o mínimo de conhecimento. Só que, infelizmente, isso não acontece. Os conselheiros entram sem saber nada e assumem sem saber nada Menos de nada. Ainda. Menos ainda. Então, aqui a Thaís está falando, e na época também passei estágio, inclusive, que em Santos tem, mas aí está prevista na lei municipal, que está previsto estágio, né, para os conselheiros, né, os eleitos, né, e aí, assim, isso tudo é fundamental. Célio, você já é conselheiro? Você já está conselheiro? Eu já assumi como conselheiro no meu município, mas a minha atuação foi um pouco tempo. Aí, a minha atuação maior foi como conselheiro, presidente do conselho de direito. Eu atuei mais no conselho de direito do que no conselho tutelar. Tá. Mas aí você acabou também conhecendo as políticas públicas, né? Que é muito importante. Com certeza, sim. Então. A gente tem um certo conhecimento sobre essas políticas públicas. Perfeito. Tem que saber, porque senão você não sabe para onde encaminhar as famílias, tá? Espera aí que agora eu vou andar com o meu negocinho aqui, que tem mais um slide. Só mais um eu tenho. Tá. Só tenho mais esse slidezinho, e aí depois vocês vão fazer todas as perguntas possíveis e imaginárias, que ainda mais que a Thaís está aqui para me ajudar. Que maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando me pediram para falar da postura profissional. A postura profissional é uma coisa assim, apesar que a gente já falou em algum momento aí a respeito da postura, porque quando a gente fala do saber ouvir, do não intervir, né, não sobrepor o seu preconceito em cima das pessoas, isso já está dentro da postura profissional.
Mas uma coisa que a gente precisa muito chamar a atenção da postura profissional é que, e aí já vem também, quanto mais você tem certeza do que você está fazendo, você com mais certeza vai atuar com firmeza e com postura, né? Então, a postura profissional está bem ligada a todo o conhecimento que você adquire. Na hora que você vai atuar, você vai ter como simplesmente colocar para a pessoa a tua certeza, obviamente com muita educação, né? E e com humildade, porque se a gente sabe muito bem que o saber do outro também contribui para que a tua atuação seja de sucesso, né? E é por isso que o relacionamento com os atores do sistema de garantia de direito, e principalmente com as pessoas da comunidade, elas tem que ser um relacionamento assim muito próximo e fraterno, porque você vai naturalmente depender, você vai precisar de um ator e você vai precisar da ajuda da comunidade, muitas vezes, para chegar numa criança que esteja em dificuldade, que esteja realmente precisando da tua atuação. Eu lembro de uma circunstância que eu e a Thaís passamos no morro na Nova Sintra, se não me engano, foi. E que a gente precisava tirar as crianças daquela situação, e a gente chegou com a postura, ao mesmo tempo que a gente chegou junto com a Polícia Militar, e a Polícia Militar, na verdade, não estava muito acreditando que a gente ia fazer aquilo, ela teve que entender, porque a gente tinha tanta certeza do que o que a gente estava fazendo era correto, que a gente conseguiu tirar as crianças de lá com o apoio da Polícia Militar e com o apoio dos vizinhos que foram quem tinham feito a denúncia. Então, assim, você tem que estar muito preparado, muita certeza do que você está fazendo e ter um relacionamento direto com essas pessoas no respeito e na certeza do que você está fazendo, para surtir o efeito, né? Não sei se a Thaís lembra desse episódio, quer falar alguma coisa? Thaís, me abandonou. Sandra, Oi. eu quero falar do episódio, mais ou menos com relação à certeza. Diga. Eu também já fui conselheiro tutelar. E aí, não, era um jogo da Copa do Brasil, Copa do Mundo, aquele negócio de pintar a rua, tudo. Eu fui chamado 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã, no plantão, numa sala, um caso no DIC, né, num DIC, em que a mãe tinha ido para o baile, ou forró, alguma coisa, e as crianças ficaram sozinhas, e tinha histórico da criança ter caído na maré. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu vou ter que ir lá, porque essa criança está correndo risco. E é um lugar perigoso. Aí, no caso, eu falei, vou levar a polícia, não tem jeito, você entrar sem, ali é perigosíssimo. Aí chamei a polícia foi comigo. Né? Aí, quando nós chegamos lá, ainda fez uma abordagem, lá, aconteceu outra coisa, uma abordagem, um flagrante lá, e complicou tudo a minha ação. Mas aí nós fomos e tal. Aí, quando os policiais foram na minha frente, eles entraram nas palafitas, eles saíram correndo, eu fiquei sozinho parado. Falei, caralho, e agora? Não chegava nada. Aí, daqui a pouco, volta aí e falou, tinha um cara ali, o cara podia estar armado, podia ter atirado na gente, a gente está de colete, você está sem colete. Né? Eu falei, é verdade, cara, mas vamos lá. Eles foram comigo na casa, eu bati, ninguém atendeu, eu falei, vamos abordar essa operação. E no dia seguinte, eu entrei em contato com o Ministério Público e eu contei o episódio, né, do risco que o conselheiro tutelar correu naquele momento. A promotora chamou o delegado geral e chamou o comandante da Polícia Militar na época. Até a gente vai lembrar desse caso. Aí fizemos uma reunião com todos os conselheiros e dali tirou um acordo. Quando houvesse um caso de acionar o conselho tutelar de madrugada, o conselheiro tinha suspeita de violência, alguma coisa assim, ele acionava a Polícia Militar, que ia no local, Primeiro. E se fosse constatado, trazia todo mundo para a base deles e o conselheiro ia ao encontro.
Mas isso ficou normatizado num papel, num documento. Então, toda vez que acontecesse isso, todos os conselhos tinham aquele documento para mostrar para o delegado ou para o policial militar. Eles tinham que cumprir aquele acordo firmado entre eles. Isso foi uma ação colegiada, né, Edmir? Colegiada. Uma ação colegiada, olha a importância. Thaís levantou a mão e depois o Célio, por favor. E, espera um pouquinho antes disso. Depois eu queria que o Carlos falasse para ele, para nós, daquela ação dos meninos da Portuguesa, que é muito importante a gente falar disso, que também é uma coisa que acontece e fica a ver navios, a questão da exploração do adolescente no esporte. Célio, por favor. Thaís não vai falar? É a Thaís, perdão. Vai, Thaís. Complementando que o mesmo depois serviu até para aquilo que era das altas das evasões hospitalares, né? O mesmo acontecia com a questão também das ambulâncias, junto com a questão da polícia, quando fosse o caso, com as questões dos extremos. Então, acho que são histórias que ficam falando da importância da ação colegiada e das discussões com os atores de rede. Só para poder complementar um exemplo que o Edmir trouxe, que esta ação, esta provocação, trouxe depois outras situações envolvendo as mesmas áreas de risco, mas que poderiam ter suspeita ou a própria violação de direito em si. Perfeito, Thaís, isso mesmo. Agora vai, Célio, por favor. Contribuindo só aí com esse episódio que o Edmir trouxe, assim, eu tenho um pensamento que eu acho que os conselhos tutelares deveriam todos fazer conversar com o juiz para resolver essa questão de quando fosse o crime, a polícia sozinha teria que, ele requisitava o serviço da polícia e a polícia faria o trabalho, porque o trabalho é deles, porque essa questão do conselheiro tutelar ter que se envolver numa situação para tirar as crianças, mesmo elas estando em risco, e o conselho tutelar agir, cria uma imagem muito ruim do conselho tutelar, porque o conselho tutelar fica parecendo que é o bicho-papão. O velho do saco. O velho do saco, e a gente nós não estamos mais nessa época do velho do saco. Então, por isso que o conselho tutelar, ele não deve, de forma nenhuma, atuar em situações que seja comprovada que é crime. Ele pode ir lá para constatar se está acontecendo, por exemplo, para constatar uma denúncia de uma violação, tudo bem, que é uma coisa simples, mas se for constatado que realmente isso virou um crime, já é uma coisa comprovada que está lá, é uma situação que está acontecendo, é o órgão que está habilitado para fazer aquilo, é quem deve ir, que esse é o papel do conselho tutelar, é requisitar o serviço daquele órgão, porque os órgãos, eles já para existir dentro do sistema de garantia de direito. Sim. Eles já para existirem. O conselho tutelar, eu costumo ver o conselho tutelar, quando ele foi criado, como um guarda-chuva que fica olhando para esses órgãos todos e dizendo, olhando quem é que não está fazendo o seu trabalho. Se não está fazendo, então vou ter que requisitar, porque isso é uma atribuição sua. Você tem que defender o direito da criança e do adolescente, isso é uma atribuição sua. É crime, é a polícia, é uma violação lá que pode requisitar o CREAS, o CRAS, a educação, a saúde, mas ele precisa requisitar e dizer, olha, isso é atribuição sua. É você que tem que fazer. Porque outra coisa que aconteceu com a criação do Conselho Tutelar, Sandra, é que os órgãos ficam querendo que o Conselho Tutelar faça o trabalho que é deles. Sim, está errado.
E aí, isso, o Conselho Tutelar precisa ter muito conhecimento, estudar a lei, para que ele responda ao órgão através dos artigos, dizendo que aquilo não é atribuição dele, que a atribuição é do órgão que está pedindo, né? Exatamente. É por isso que a gente tem que buscar o conhecimento o tempo inteiro, viu, Célio? É o tempo inteiro. Rose, pode falar, e depois o Carlos, eu queria que contasse a história dos meninos da Portuguesa. Vai, Rose. Então, só lembrando também, né, que no meu mandato, quando eu precisei desse documento que vocês, né, chegaram a fazer junto com o Ministério Público, referente às evasões também da Santa Casa, né, que era a que mais nos ligava de hospital e tudo, eu utilizei esse documento à noite, né, porque tínhamos uma cópia e era muito constante, né, tinha alguma evasão hospitalar, imediatamente qualquer hospital, seja lá Santa Casa, seja qualquer um, aqui no caso agora é UPA, mas assim, nos ligavam imediatamente, e teve um caso de uma criança, né, que a mãe se evadiu com ela, e ela estava com uma bolha muito grande na cabeça, e eu virei exatamente para a Santa Casa e falou, eu não sou enfermeira, não sou nada, vou chegar lá e vou fazer o quê? Né? Então, com esse documento, eu consegui que a ambulância fosse comigo, e não a polícia, né? E sim a ambulância. Então, foram os médicos, foram todo mundo, e realmente, eu cheguei lá, a criança estava muito roxa, muito inchada, né? E a própria médica da ambulância e tudo fez o papel dela. Então, olha a importância que vocês já deixaram. E esses documentos, eles precisam ser resgatados, eles precisam estar em mão. Quem entra, né, precisa muito. Eu lembro muito bem agora, quando saí, porque eu não estou conselheira no momento, mas no outro mandato, quando eu saí, eu deixei todos esses documentos separados numa pasta, com cópia, para que os próximos conselheiros tivessem em mãos esses documentos e que eles soubessem que já tinha sido feito algo. Então, assim, olha a nossa responsabilidade, né? Não é só a gente falar, não, acabou o meu mandato, acabou tudo. Não, né? Se formos conselheiros, temos a responsabilidade, porque as coisas mudam, as reuniões são importantes, e o que passa são os conselheiros, né? A lei e tudo que foi discutido, tudo que foi feito, permanece. Então, tem documentos importantíssimos aí que eu, né, deixo essa dica aí. Estão saindo, né, agora quem for sair, que também deixe esse conhecimento para quem está entrando. É muito importante essa troca. É fundamental. No chat perguntaram se só um toda... só um detalhezinho. Foi você que me ensinou isso, viu? Não esquece. Obrigada. No chat está perguntando se toda vez o conselheiro tem que ir com a polícia. Então, aí a gente cai numa coisa que eu entendo assim, nem toda vez o conselheiro tem que ir na denúncia, ainda tem isso, né? Muitas vezes o conselheiro não precisa nem ir na denúncia. Dependendo da denúncia, e aí vocês vão de caso a caso entender melhor, você já vai fazer um requerimento, vai fazer uma aplicação de medida, e o serviço é que vai lá. Ou seja, às vezes o próprio CREAS vai no determinado local, porque essa questão de ir com polícia e tudo mais são extremos, são coisas que estão acontecendo no momento e chega alguma denúncia isolada, mas denúncia de coisas, fatos que vêm acontecendo continuamente, não necessariamente o conselheiro tutelar tem que ir em loco, ele pode sim aplicar a medida para que o serviço vá. Inclusive, ajuda mais a criar esse vínculo, né, para a família receber uma visita de um assistente social, às vezes, é muito mais fácil de criar o vínculo com essa família do que chegar à figura do bicho-papão, do velho do saco, como estão pintando hoje em dia o conselheiro tutelar, entendeu? Então, realmente, cada caso vai ser um caso. A gente precisa pensar nisso. Elaine, eu sei que você está com a mão levantada, mas antes de te dar a palavra, eu queria dar para o Carlos a palavra para contar daquela história que eu pedi para ele contar, da atuação que ele teve em relação aos meninos da Portuguesa que estavam em
risco para vir fazer uma peneira aqui em Santos. Tudo bem? Pode ser? Pode. Vai Boa lá, noite Carlos. a todos. Aí está escrito Rosa, minha esposa. Estou no celular dela. O meu está ruim. Eu sabia que não era Rosa. Eu sou Carlos Simões, fui conselheiro 2 gestões, acho que foi com a Thaís, se não me engano. E uma coisa que, assim, ficou bem clara, tinha um conselheiro chamado Antônio. Ele falava assim, uma vez conselheiro, você vai ser a vida inteira conselheiro. Porque sempre quando você sai do conselho, as pessoas indicam você para dar informação. Então, uma vez conselheiro, sempre vai ser conselheiro. E você, qualquer lugar que você passar, você tem outro olhar, né? É o olhar de pedofilia, é o olhar de criança pedindo esmola na rua e ninguém faz nada. Ah, não é comigo. Mas tem órgãos que você denuncia. Denuncia a primeira, denuncia a segunda, denuncia a terceira vez. Uma hora vão ter atitude. E o que a Sandra está falando foi assim, nós recebemos uma denúncia, começou por Praia Grande. Ela tinha um pessoal que vieram fazer treinamento com crianças, com adolescentes de futebol. E o rapaz treinava na praia com eles. E aí tinha suspeita, denunciaram, porque numa casa tinha quase 40 crianças, adolescentes e crianças. Porque às vezes tem criança de 11 anos que o pai dá autorização para a pessoa entrar na escolinha de futebol. Aí, nesse mesmo caso, esse treinador tinha um pessoal aqui que treinava com a roupa da Portuguesa Santista. Aí nós descobrimos que aonde estava esse rapaz, estava aqui num kitnet, só não vou falar os endereços, tá? Aqui perto, na ponta da praia. Aí eu falei, não vou sozinho, não tinha ordem judicial, a gente pegou, eu chamei uma outra conselheira chamada Débora, eu falei, Débora, vai comigo? Eu falei, vou. Aí fomos, pedimos autorização, aí nós fomos até o apartamento, batemos na porta, o rapaz atendeu, era o treinador, e tinha adolescentes na casa. Era um kitnet, aí nós pedimos para ele, nós podemos entrar? Se identificamos como conselheiro tutelar, ele deixou entrar, aí nós perguntamos como é que estavam as crianças, se ele tinha autorização, ele tinha documentação, né? Aí eu falei assim, então amanhã cedo eu quero que você vá no conselho tutelar, né? Com todos os documentos de todos os adolescentes que estão com você. Só que o banheiro era um banheiro para 25 pessoas. Uma kitnet, que era só uma sala, o colchão era pior do que o pessoal morador de rua. Aí eu falei assim para ele, posso dar uma olhada na sua geladeira? Ele falou, pode. Aí eu abri, só tinha 2 garrafas de água. Eu falei assim, não tem nenhuma alimentação? Aí ele falou, não, eu estou esperando o dinheiro que o pessoal paga como taxa para eles treinarem. Aquelas escolinhas que a gente sabe, eles treinavam na praia. Só que tinha outra equipe que treinava com a camisa da Portuguesa. Aí nós representamos para o juiz, e o juiz notificou a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista pagou uma multa por isso, porque existe uma série de documentação que essas crianças têm. E aí o pessoal fala assim, pô, mas você não tem dó dessas crianças que pode ser um futuro craque? Eu falei, pode ser um futuro craque, mas a situação dele hoje é essa. Então, a gente, nessas escolinhas, o que a gente tem um olhar? Não é todas as escolas que tem isso, que existe isso. É pedofilia, maus tratos, treinador que fala assim, olha, você vai ser um Ronaldinho, qualquer Neymar. cara, Quer ser Neymar. um Neymar da vida. É de cada 100 mil, existe um Neymar da vida, existe um Ronaldo. E aí? Hoje em Barcelona, o time do Barcelona tem escolas com 2.000 crianças. Fora isso, eu tive gente que veio de Minas, que os jogadores
Era uma criança de 11 anos, criança, 11 anos, ele tinha, o pai tinha dado uma procuração para 2 treinadores e um advogado. E na procuração, ele podia ser transferido para a Europa, com 11 anos. Aí eu peguei, liguei para o juiz, doutor Evandro, aí ele falou assim, pega o nome deles e pede para eles comparecer aqui, eu vou atender eles. Eu falei assim, ó, e tira a cópia da procuração. É o caminho mais certo que tem. Você está agindo, você está com uma autoridade, né? Não tem que questionar você. O caso está na sua mão, você tem que resolver. Agora, você tem juiz, você tem promotor, que são teus parceiros. Eu sei que muitas cidades têm medo de promotor e juízes, mas nós também somos autoridades. Ou melhor, quem vai ser conselheiro é a autoridade. Existe a parcela dela, por isso que a gente requisita e se cumpre, que nem a Sandra falou, requisitou, cumpra-se. Se você tem certeza naquilo que você está fazendo, cumpra-se. E essas crianças que foi denunciada, muitos eu sei que hoje são talvez até jogadores de futebol, né? Mas essas crianças eram do Pará. E muitos pais não sabiam o que eles estavam passando aqui. Para eles, porque às vezes muitos são de comunidades carentes, que acredita que vai ser um jogador estrela. E essas promessas é que acontecem. A gente tem que ter esse olhar também. Não é porque joga no Palmeiras, joga no Corinthians, joga no Santos, que não existe. Existe. Então, a gente tem que também ficar muito atento. Não é só outros lugares e denúncia. De vez em quando a gente sabe onde tem esses lugares. E não ter medo. Eu acho que ele não deve ter medo. É isso aí. E se capacitar, né? Para você agir. Não, tem que, porque, por exemplo, a própria questão do esporte tem a lei do esporte, né? A Lei Pelé que regulamenta toda essa questão aí. Elaine, diga lá. Oi, Sandra. Tudo bom, querida? Tudo. Nessa questão do bicho-papão, eu só queria acrescentar que hoje eu faço parte da Escola Presente, que é o antigo Projeto Colibri. Mesmo a gente uniformizado, um exemplo, qualquer caminho, São José, São Sebastião, São Jorge, a gente é abordado pelo trabalho do local e sempre pergunta se a gente é conselheiro tutelar ou não. Hoje em dia eles já conhecem pelas camisas, mas isso do bicho-papão, abordam a gente. Questão assim, se falasse que era conselheiro, a gente sabia que a gente ia ser barrado. A gente está indo para ver uma questão de evasão escolar, estamos com a blusa com crachá, todos assim na rua param a gente, a maioria nos caminhos ou nos morros mesmo, perguntando o que a gente faz. Se a gente conselheiro já cria, sabe? Não, aí a gente explica qual é o nosso trabalho, tudo que parece que assusta, sabe? Você está indo para ajudar uma família, uma criança e um adolescente, mas pessoas do local te barram, sabe? Como se você estivesse invadindo para prejudicar o local, ou alguma situação. Só para comentar, indiferente de ser conselheiro ou não, a gente é barrado também nas comunidades. E cada vez mais a gente tem que desmistificar isso, porque, na verdade, a comunidade, quando tem conhecimento de qual é o papel e vê que uma criança está em violação de direito, a comunidade não rejeita, né? Eu passei casos assim, de que, na verdade, a comunidade mesmo fez a denúncia porque estava vendo a situação que a criança estava passando, né? Eu tive no Conselho da Zona Noroeste, antes da Zona Leste, e na Zona Noroeste, tanto na Zona Noroeste quanto na Leste, a gente sentiu bastante esse conhecimento da comunidade, mais ainda na Zona Noroeste. A Zona Noroeste tem uma ciência de qual é o papel da política pública, do Conselho, muito maior do que nas outras bases, né? Isso daí a gente
é nosso papel, né? Independente de ser conselheiro ou não, é nosso papel desmistificar que é bicho-papão, que é velho do saco, essas coisas todas, né? Só terminando aqui agora, eu tinha colocado da questão da postura profissional e do relacionamento com os atores e com a comunidade, né? A gente termina essa parte aí e vai na questão dos registros das ações. É fundamental aquilo que a Rose já tinha colocado, da gente, tudo que a gente faz, todas as medidas que a gente aplica, todas as coisas que a gente observa, a gente deixar registrado. Por quê? O que acontece? Eu estou hoje trabalhando no conselho. Amanhã eu tenho uma dor de barriga, não posso trabalhar, mas a criança precisa da atenção. E aí? Qualquer um que pegue o teu registro vai saber o que você já fez, o que você não fez, e dar seguimento no trabalho que você está. A mesma coisa fundamental é quando tem a troca de colegiado, né? Quando saem os conselheiros e entram conselheiros novos. Eu tenho plena consciência de que eu deixei, tanto na Zona Leste quanto na Zona Noroeste, todas as minhas pastas com até a respiração que eu deixei. Porque é fundamental que a pessoa que vai pegar saiba o histórico daquela família, o histórico daquela criança, para poder realmente atuar novamente. E, para isso, a gente também tem que ter muito cuidado com a documentação que a gente pega, muito cuidado com a documentação que vem na nossa mão, que a gente armazena, né? Como armazenar. E a gente tem que ter a ética do sigilo, né? Porque se a gente, muitas vezes a gente, eu mesmo escutei acontecer casos de que o conselheiro passou adiante uma situação que a família estava na confiança que ele não ia passar, ou que a rede estava na confiança que ele não ia passar. E aí o que aconteceu? Ele quebra o vínculo com um ou com o outro. Então, a gente precisa ter essa questão da ética e do sigilo dos casos, é fundamental. A gente não, que nem quando o Carlos falou que não ia falar nem aonde era o endereço da questão dos meninos. A gente tem que ter essa situação bem latente na gente. A gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. A gente pode até contar o caso, mas tem que manter o sigilo de nomes, de tudo mais. Isso é fundamental. Thaís tinha levantado a mão. Não, Sam, só bateu, foi sem querer. E aí, por fim, falar da importância da gente deixar, além desse registro do que a gente fez, a gente ter uma clareza nas informações que a gente vai passar. Então, ter uma boa redação é um requisito, sim, para um conselheiro. O conselheiro precisa deixar nos relatórios as informações claras para depois dar seguimento às suas ações, né? Eu lembro da gente, eu, Thaís, aquele colegiado, a gente elaborou vários instrumentais, principalmente quando tinha o CIPIA, né? A gente usou o CIPIA muito, eu só usava o CIPIA, eu não usava outra coisa, eu só usava o CIPIA. E aí, não sei se todo mundo sabe o que é o CIPIA, o Edmir já tinha dado uma entrada. O CIPIA é o sistema de informação que a gente registra todos os casos. Ele é a nível federal, né? É uma ferramenta federal, e eu usei dois moldes dele. Um que não era online, quando eu estava na Zona Noroeste, e quando a gente foi para a Zona Leste, eu peguei a ferramenta já online. E aí, eu lembro da gente criar um instrumental, por exemplo, porque você, enquanto conselheiro, tinha que depois fazer o registro daquela família no sistema. Então, quando a gente estava atendendo a pessoa, tá, recepcionando, acolhendo aquela pessoa, eu já sabia que eu tinha que as informações que eu ia ter que alimentar o sistema. Então, a gente criou
um instrumental com tudo que o sistema pedia, né? E aí, conforme a gente ia falando com a pessoa, a gente já ia preenchendo, porque assim era de fundamental importância a gente pegar aquelas informações e depois armazenar para gerar os dados, porque sem dados não tem política pública. Sem ter dados também, a gente não tem como cobrar que venha verba federal, verba estadual, para que as políticas públicas aconteçam no município. Então, é muito importante a gente ter clareza nas informações que a gente passa, clareza nas informações que a gente colhe, né? Saber perguntar, saber exatamente o que a gente precisa perguntar, e na hora de fazer um relatório, na hora de passar essa informação, ter objetividade, né? Porque se fica enrolando, também ninguém consegue chegar a um ponto certo. Thaís levantou a mão? Sim, Sam, nesse sentido também, o quanto é rico, muitas vezes, esse checklist, né, ou esse instrumental, quando nós fazíamos com a experiência da oitiva, porque muitas vezes, eu não sei, como eu cheguei 10 minutinhos atrasada, não sei se você já tinha colocado ou não, como às vezes a mãe vem para pedir a vaga em creche, mas na conversa a gente percebe outras suspeitas de outras formas de violação, as questões da habitação, uma série de outras coisas que hoje pouco se discute nas políticas e que, às vezes, numa conversa é identificado. E a riqueza que isso dá de uma fundamentação quando você faz isso no encaminhamento de proteção, né, para a medida de proteção, porque muitas vezes não é só lá a medida de proteção, matrícula na escola, mas e sim dizer o porquê que você está aplicando aquela medida, fazendo a fundamentação da medida, e o básico que você dá de informação são, né, às vezes, estratégias que, inclusive, faz que uma ação, se necessário for de requisição, de representação e tudo, ela tenha um peso para também não banalizar as nossas, né, encaminhamentos ou as próprias requisições, quando não são atendidas, e assim não se faz depois as representações nem nada, porque aí acaba se banalizando a ação conselheira. Perfeito, Thaís, é isso mesmo, porque assim, quanto mais dados a gente colhe numa oitiva, que seria o primeiro acolhimento que a gente recebe dessa família, né, tudo que a pessoa traz, quanto mais dados a gente colhe, mais a gente consegue fundamentar a nossa requisição, o nosso encaminhamento para o serviço, e o serviço não parte do zero, porque às vezes a pessoa contou para você, mas quando chegar no serviço vai esquecer de contar. Se você já anotou aquilo, se você passa essa informação na tua requisição, você já contribui, já encurta o caminho, né? A pessoa não parte do zero, né? E fica realmente muito mais rico e mais completo o teu atendimento. Gente, é isso. Ser conselheiro é realmente uma coisa, é dom, tá? Então, eu acho que assim, é aquilo que eu falei lá no comecinho, a Thaís falou que não pegou o comecinho, e aí o comecinho eu falei da passagem, Thaís, na passagem de Samuel, que colocou lá os filhos para serem eleitos, para ver qual seria o ungido, e, na verdade, o ungido foi Davi, o mais novinho, o mais mirradinho, porém, ele foi o eleito de Deus, né? Ele foi o eleito e ele não foi o que teve os privilégios, ele foi o que teve a responsabilidade e a tarefa. Então, realmente, ser conselheiro é ter esse espírito de, em tudo, estar pronto para servir. Porque se a gente não for assim, não vale a pena se candidatar. Desculpa. Porque é muito triste ver algumas atuações que a gente vê aí, de pessoas que, na verdade, caem de paraquedas e, na verdade, cai de paraquedas e o paraquedas sufoca, né? Eu como falei para vocês, quando eu cheguei no conselho, eu não sabia nada,
mas eu vinha já com o coração cheio de vontade de servir. Então, na verdade, quando eu caí de paraquedas, o meu paraquedas, eu rasguei o paraquedas e fui buscando as informações para contribuir e para realmente me colocar a serviço. Né? Então, eu espero de todos vocês que deem tudo muito certo. Edmir está com a mão levantada, pode falar, e aí eu vou tirar aqui no negocinho da minha apresentação, porque era só isso, tá, gente? Eu fiz das 5 horas da tarde, eu fiz isso. Não, está perfeito, foi excelente, foi um dos pontos mais principais, né, da ação conselheira. Eu queria aproveitar, sim, se me permite, Sandra, dar só um testemunho do caso de rede que a gente fez, né, que foi, para mim, marcou até na época a gente foi conselheiro junto, a nossa ação conselheira. Foi exatamente, éramos novos conselheiros no primeiro mandato, em 99, 2000, 2001, e um caso, para a gente foi o ápice. Uma família tinha 6 crianças abrigadas, nasceu a 7ª criança. Aí já veio a ordem, já veio o pedido do hospital para abrigar o 7º. Mas a gente falou, mas qual o direito violado que o 7º tem? Tem um histórico dos 6, mas o 7º não tem ainda direito violado. Né? Então já era um pré-julgamento que existia com relação àquela família, um preconceito. Nasceu criança na família, tire a briga, e vai para adoção, e instituição poder familiar, tal. Aí o que nós fizemos? Não vamos abrigar, nós tivemos no colegiado, vai sair para a mãe, e aí a gente foi buscar o histórico da família. A mãe tinha um problema mental, né, que precisava de acompanhamento, o pai tinha um histórico de alcoolismo, eles moravam num casebre, numa palafita que estava caindo, ele não tinha renda, quer dizer, tinha todas as condições desfavoráveis, né, para aquela família, e ninguém estava fazendo nada. Aí nos articulamos de imediato uma rede, conseguimos creche em tempo recorde, acho que com 4 meses, só entrava com 6 meses, conseguimos que a psicóloga da igreja atendesse o pai com essa questão do alcoolismo, colocamos a mãe no NAPS na época, o nome acho que era NAPS, que atendia o lixo limpo, ela ia passar terreno e tomar o remédio todo dia lá de manhã. E o pai, que ele tinha um problema na visão, um excelente assistente social que a gente tem aqui, tinha em Santos, ele aposentou na vara da infância de Praia Grande. Ele passou no concurso, foi trabalhar no Tribunal de Praia Grande. E ele era assistente social do CRAS, Maurício Souza Minânia, alguém pode até conhecer. E aí ele também fez tudo, BPC para aquele homem, passou a ter renda, conseguimos recursos da assistência social para que a casa fosse restaurada minimamente. Isso tem um detalhe, eu esqueci de falar. Os filhos que estavam todos acolhidos, finais de semana eles iam passar com os pais. Eles tinham um vínculo afetivo. Então, isso também chamou a atenção da gente. E aquilo foi indo, foi tudo funcionando, a gente acompanhando para o relatório. Passou 7 meses, veio um ofício da juíza determinando o acolhimento da criança. Eu falei, mas está tudo funcionando, por que ela está determinando o acolhimento da criança? E a gente tem que enfrentar. Aí eu fui falar com a promotora, que eu tinha uma aproximação maior. Ela falou assim para mim, olha, você vai fundamentar muito bem, né, que você vai manter essa criança lá, porque a responsabilidade vai ser toda do Conselho Tutelar, a partir de agora, vocês sustentando isso. Aí nós reunimos o nosso colegiado, não, vamos sustentar. Pedimos todos os relatórios atualizados, oficiamos para a juíza, eu levei pessoalmente para ela, uma pessoa muito fria, assim, a juíza. Aí ela pegou, tal, agradeceu, e a criança foi mantida naquela família, não foi tirada, continua crescendo na família. E os outros, que tinham sido, alguns até destituídos do poder familiar, foram restituídos no poder familiar. Foi o primeiro caso que se conhece de restituição do poder familiar. Então, quer dizer, uma ação bem planejada, bem executada, que mobilize toda a rede, é capaz de salvar as crianças da sua família. Mas se não houver isso, você perdeu já aquelas crianças, ia perder essa e ia perder tantos outros. E a família continua tendo alcoolismo, a mãe sem tomar o remédio, enfim, aquela família ia ser esfacelada, continuar esfacelada. Então é importante a rede, né? E a gente tem que empeitar, né? Seja o juiz ou o Ministério Público, mas com fundamento, embasamento legal. Isso aí que realmente a gente marcou a nossa história, acho que no Conselho Tutelar da Zona Oeste, marcou isso. A partir daí a gente fez outros até
A Rede Família, que foi um outro projeto que a gente criou, né, junto com o CMDCA, enfim, a gente começou a caminhar nessa política chamada Rede Família. Acho que até isso que eu ia falar. Era isso, acho que foi um dos casos que trouxe a ânsia da rede, e aí eu acho que hoje o que a gente chama de programa de rede família, ele se traz, na verdade, ele nasce a partir, eu acho que da discussão desse caso e da provocação de todos aí de um estudo aprofundado aí junto com a lei orgânica, e hoje é um programa de rede família, né? Então, eu acho que parabenizando realmente a Sandra, né, na sua fala, porque eu acho que é isso, né, falar de conselho é falar de conselho raiz, onde a gente teve o privilégio de trabalhar juntos, né, e eu sempre digo que eu tive o privilégio de trabalhar junto com o Edmir, e depois o privilégio de trabalhar junto com a Sandra. O Carlos também foi meu colega de colegiado, mas não dentro do mesmo conselho, né? E a riqueza que é o colegiado. E ser conselheiro é isso. É acreditar que o Estatuto da Criança ele é possível em todos os seus direitos, e por isso que ele está aí, mas é ter esta paixão e, acima de tudo, este servir, né? Fazer realmente essa ação integrada. Então, é sempre, acho que, um fator de motivação, escutar essas questões raízes. Eu acho que para quem está aí, para quem já está e vai aí participar da sua reeleição, assim como eu nesse momento, como a Rose e tantos outros que estão vindo aí pela primeira vez, que eu acho que se tem um legado que a gente pode deixar, é esse legado. É possível trabalhar em rede, é possível aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível conversar com o Ministério Público, com a rede, com o juiz, na mesma condição. Mas, para isso, a gente precisa interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente e tantos outros atos normativos. Então, Sam, é sempre uma paixão e uma motivação lhe ouvir, né? Porque a essência da causa da criança e do adolescente está em você, assim como está o Edmir, independente do espaço que hoje ocupam, né? Então, e sem sombra de dúvida, foi a nossa caminhada, da nossa trajetória de conselho tutelar que faz com que a gente ainda fique com essa chama acesa de lutar nesses espaços. Parabéns. Já terminei. Imagina, Agora eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Pelo contrário, sem você, sem o Edmir, sem a Rose, sem o Carlos, eu não teria nem conseguido chegar até o fim, né? Porque, gente, fala sério, o Edmir me deu uma missão das 5 e pouco da tarde, que eu estava no meio da sessão, e eu consegui fazer alguma coisa. Mas, assim, quero deixar bem claro uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu continuo, eu sou conselheira, porém não estou conselheira e nem vou estar tão cedo, mas eu tenho uma coisa que me deixa um pouco constrangida e triste, né? Eu participo dos espaços de discussão, eu participo do CMDCA, participo da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, participo de vários espaços de discussão. E quando eu vejo os atuais conselheiros falando de uma forma... primeiro que, quando chegam no CMDCA e o que a gente conquistou lá atrás, dentro do CMDCA, que foi o status do Conselho Tutelar. O que é o status do Conselho Tutelar dentro de uma reunião do CMDCA? Célio está aqui, que é presidente do CMDCA. O status do Conselho Tutelar é para chegar lá no CMDCA e você trazer as demandas do teu dia a dia, o que mais está gritando na tua base de conselho, de violação de direitos, de falta de política pública. E aí você tem que chegar nessa reunião do CMDCA e trazer essa demanda, cobrar porque dentro do CMDCA você tem representantes da sociedade civil e representantes do Poder Executivo.
Então, você precisa estar lá dentro, trazendo essa demanda, gritando e cobrando que o Conselho Municipal cobre do Executivo as ações. E aí você chega numa reunião do CMDCA e cadê a fala do Conselho Tutelar? Ele está preocupado com as férias, está preocupado com... E não está preocupado com a violação de direitos das crianças e adolescentes. Então, gente, se a gente quer... a gente quer mergulhar no que é violação de direitos de criança e adolescente. A gente tem que mergulhar nessa seara e simplesmente trazer à tona tudo que você vê de errado, né? Porque senão não adianta. E aí, quando você vai num outro espaço e você escuta a fala de um conselheiro, tipo assim, que não adianta, que você já desistiu, porque toda vez acontece dessa forma, você está pendurando a chuteira, dá licença para outro, porque você não veio para reclamar, você veio para cobrar, você veio para fazer garantir direito, né? Então, essa postura, vocês precisam prestar muita atenção, porque a postura é, que nem diz Santo Inácio, em tudo amar e servir, tá bom? Fiquem à vontade agora para... Agora, no coisa tá o Célio e a Rose. Pode ir lá, Célio. Pronto. Eu queria pegar essa sua fala, quando você mencionou aí, do papel do Conselho de Direito, que ele é quem é o responsável pela cobrança das políticas, né, do município. Também. E aí, também, né, que é um dos que são... Aí a gente vê a participação do Conselho Tutelar nas reuniões, pelo menos aqui na minha cidade, tem na lei que cria o Conselho Tutelar, fala que o Conselho Tutelar ele precisa participar das reuniões do Conselho de Direito. Eles precisam mandar relatórios para apresentar os relatórios para o Conselho de Direito. E aí eles só vão para o Conselho, para a reunião do Conselho, quando eles têm um problema de férias, de falta de carro, alguma coisa que atinge alguma coisa deles. Aí eles vão atrás dos direitos. Quando é alguma violação do direito deles, eles vão atrás. Agora, a violação da criança, eles não vão atrás, não. Não vão atrás, não. Então, essa é uma questão que é preocupante. Outra questão que eu estava pensando aqui é o seguinte, é porque a gente sabe que a questão do Conselho Tutelar, eles já melhorou muito, porque hoje nós temos várias pessoas que estão capacitando, pessoas competentes que já foram ex-conselheiros, que se profissionalizaram no assunto, e hoje eles fazem muita capacitação pelo Brasil afora. Mas a gente sabe que aqueles municípios pequenininhos, lá nos interior, aquele nunca vai ter uma capacitação do Luciano Bettiati, do Lauro Trindade, não vai ter porque a prefeitura acha caro, não vai trazer o camarada para fazer, e no muito ele vai arranjar alguém ali para dar algumas pinceladas sobre o Conselho Tutelar ali mesmo da região. Não traz uma pessoa realmente capacitada, antenada e atualizada dentro do sistema, que muda muito, como você falou, muda demais. Todos os meses a gente se depara com uma mudança, não, mudou um artigo aqui, acrescentou uma letrinha ali, e aí só quem está antenado, quem está ali estudando todos os dias o ECA, é quem sabe. E muitos conselheiros, muitas vezes, passam por fora, porque eles nem lê, principalmente das cidades pequenas. Então, eu me preocupo porque eu acho assim, que o colegiado do Conselho Tutelar, ele deveria gastar o maior tempo dele estudando. Assim, ele ia para a sede do Conselho Tutelar, vamos lá, os 5 para a sede do Conselho Tutelar, vamos lá. Nós vamos ficar aqui, claro, para poder fazer um atendimento, se aparecer alguém querendo fazer alguma denúncia de alguma coisa, nós estamos aqui. Mas, enquanto não chega, vamos estudar aqui o colegiado, vamos fazer um estudo de caso. Olha esse caso aqui, vamos fazer um estudo de caso. Eles deveriam estar preocupados
em ver essa questão do sistema de garantia de direito da sua cidade, para ver, reunir, fazer uma reunião, conversar, marcar uma audiência com o juiz, conversar com ele. Olha, aqui na minha cidade foi tão legal, uma juíza, é uma pena que quando o negócio é bom, dura pouco. Entrou a juíza, e aí a gente teve que conversar umas coisas com ela, e aí ela mesma falou, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um canal no WhatsApp para poder a gente fazer uma consulta em tempo real. Muita coisa a gente precisa do papel, mas muita coisa a gente pode resolver com uma orientação. E vocês vão contar comigo, eu vou estar no grupo, e quando vocês tiverem uma situação, vocês vai lá no grupo, aí no grupo tinha o presidente do conselho da criança, tinha todo o colegiado do Conselho Tutelar, tinha um representante do CREAS, do CRAS, um representante da educação, da saúde, tinha um representante lá dentro do grupo. E aí, quando tinha uma situação, colocava lá para poder resolver, e aí era muito bacana, mas infelizmente a juíza saiu fora, e a gente vê que a maioria dos juízes, eles são muito ali na dele, naquela coisa toda, você para conseguir fazer uma audiência é complicado, não tem tempo, eles vivem muito ocupados lá nos processos deles, e a gente tem uma dificuldade. Mas essa foi perfeita, ela abriu todo o... Olha, vem aqui, se qualquer coisa, no outro dia pode vir aqui que eu recebo vocês. Então, é isso que a gente precisa, o Conselho Tutelar precisa conversar. Por mais duro que o juiz, o promotor, ou quem quer que seja, que esteja lá, seja, mas quando se trata de lei, ele estudou, ele sabe que ele precisa cumprir a lei. E é possível que o Conselho Tutelar ele consiga estreitar esse canal com esses órgãos e com os outros também. Agora, é preciso ter um diálogo. E a gente vê, e a gente percebe, Sandra, que o Conselho Tutelar assume e fica lá no cantinho dele, a nega arranja lá uma casa para eles ficarem, pronto, eles ficam lá. Aí tem, no interior é assim, vai trabalhar 2 e fica 3 em casa, né? Como é que vai ter decisão? 2 trabalhando, 3 em casa. Aí a gente vai lá na sede do Conselho Tutelar, tem um conselheiro tutelar, cadê os outros? Não, foram resolver o negócio ali, foram resolver. E a lei diz, o Conselho Tutelar só pode se ausentar da sede do Conselho para um atendimento. Ele não pode resolver. E aí a gente vê essas disparidades. Então, eu me preocupo porque é preciso ainda, para que a gente tenha uma defesa do direito da criança e do adolescente feito pelos conselheiros, precisa mudar ainda muita coisa. Nós ainda estamos muito atrasados em relação a tudo. Condições de trabalho também, que eles também, muitos conselheiros não têm. Tem cidades que o conselho, a lei diz que ele não pode exercer outra função, mas ele vai trabalhar porque o salário que ele ganha é tão pouco que ele não tem como sustentar a família. E, assim, são N casos que nós temos, se a gente fosse citar todos aqui, se você fizer um panorama, fizer um levantamento nos 5.500 e tantos municípios que nós temos, você vai ter aí poucos conselhos que realmente têm uma estrutura, que os conselheiros realmente trabalham de forma colegiada. São poucos. A grande maioria são conselheiros que pau-mandado, que a gente chama, pau-mandado do secretário, pau-mandado do prefeito, pau-mandado do juiz, do delegado. Eles ficam lá, aí recebe a ligação, ei, vem aqui que tem um negócio aqui. Aí lá se vai ele, pega o carro, vai lá resolver, como se ele tivesse
se ele fosse competente para resolver alguma coisa. Ele não é competente para resolver, ele é competente para requisitar, e ele não entende isso. Ele é competente para requisitar. O serviço, que quem tem que resolver são os órgãos que já foram criados para resolver a situação. Então, é preocupante a situação dos conselhos nos nossos municípios, principalmente nos municípios mais do interior. Qual é a tua cidade, Célio? A minha cidade é Aquiraz, Ceará. Olha, que legal, que interessante. A gente é da região metropolitana, é uma cidade que tem já uns 80 mil habitantes, eu acho que já tem um pouco mais, a gente está aguardando sair agora o resultado do IBGE, mas nós temos aí em torno de 80 mil habitantes, nós só temos um conselho tutelar, já era para ter outro, porque é uma cidade que tem quase 483 quilômetros quadrados de extensão, é maior do que a região, a Fortaleza mesmo, em termos territorial. Então, um conselho tutelar realmente não tem como fazer a cobertura de forma adequada, não tem. E aí a gente precisa lutar para que a gente já tenha que criar outro conselho tutelar na cidade, né, para poder ter um atendimento de mais qualidade, dividir a cidade em 2 regiões para poder atender melhor. Então, é isso, mas... Então, Célio, mas ó, o que eu te falo, e aí a gente já está terminando, já está caminhando para o fim, o que eu te falo é que, na verdade, o problema todo ainda está no ser humano. Se a gente não construir seres humanos, né, que realmente tenham a predisposição para a missão, a gente não vai conseguir nem só ter conselhos fortes, como também não ter as políticas públicas adequadas. Que nem o Edmir citou o Maurício era um assistente social que já está aposentado, mas existem assistentes sociais e existem assistentes sociais. Né? Eu cheguei a ver assistente social que nem de pobre gostava, então fica difícil, né? Então, construir esses seres humanos que realmente a gente precisa, tá? Então, assim, propaguem isso, né? Tragam as pessoas que vocês entendem que têm esse pensamento para dentro das instituições, para dentro dos conselhos, para dentro das organizações sociais, né? Que as organizações sociais também são responsáveis por políticas públicas, para desenvolver as políticas públicas. Então, na verdade, a gente precisa de ser humano. Só antes da Roseli falar, só para me complementar. Aí a gente fica, às vezes, de mãos atadas para escolher a pessoa melhor para assumir o conselho tutelar na cidade, porque agora entrou a questão da disputa, virou realmente, não é uma escolha, é uma eleição, e os vereadores botam a mão na cabeça de um que não presta e elege. E aí vai embora, e aí o prejuízo é grande. E aquele que não tem o apoio, que tem condições de assumir, que tem uma história, não consegue vencer. A gente vai tentando criar dispositivos aí para afunilar essa escolha, né? Aqui em Santos, a gente conseguiu fazer uma alteração na lei que depois da eleição, depois da eleição, né, Edmir? Ou é antes da eleição? Depois da eleição. Depois da prova. Depois da prova. Depois da prova escrita, vai acontecer uma avaliação psicológica, né? Porque tem muitos que a gente passou coisas aqui essa última gestão bem complicadas. Então, a gente conseguiu colocar, depois da prova, conseguimos colocar na prova uma discussão de caso e conseguimos colocar, depois da prova, uma avaliação psicológica, porque a gente tem que afunilar, né? A gente tem que deixar o sarrafo bem alto para o cara não conseguir chegar na eleição, entendeu? Acho que a Rose, para falar, porque a gente já vai fechando. Rose. Isso. Vamos, só para finalizar, bom, eu não posso deixar de dar esse testemunho, porque, assim, Sandra Santos, Edmir Santos e Thaís Aguiar, eles foram meus mestres, né? Foram eles que me iniciaram,
Eles acreditaram em mim. Eu era simplesmente uma mãe de um morro aqui de Santos, uma catequista que trabalhava de noite e que não sabia nada, na verdade, nem dos seus próprios direitos. Então, eles acreditaram em mim, eles me trouxeram a conselheira em 2016, me ensinaram a base de tudo, me ensinaram a ser essa pessoa que muitas vezes fui comparada a Sandra, a Thaís. Nossa, como é chata. Nossa, como gosta de reunião, né, Thaís? Gente, como fala, meu Deus, parece Thaís. Nossa, olha lá, e vem ela com as leituras dela, parece o seu Edmir, mediador de tudo quanto é situação. E assim, tenho muito orgulho de dizer que vocês são minha referência, que vocês são meus mestres, que realmente vocês fazem o que vocês falam. Isso, para mim, é o mais importante de todos. É o que me fez acreditar que eu ainda posso vir para uma eleição, que é a parte pior para mim, né? Porque o conselho, quando ele foi criado, e vocês mesmos me ensinaram isso, era para ser uma votação da comunidade, né? Era para ser uma pessoa próxima à comunidade, uma pessoa que estivesse ali. E como estamos perdendo isso, né? Então, apesar de todo o meu trabalho, apesar de tudo aquilo que eu fiz quanto conselheira, sou conhecida e sou lembrada até hoje como conselheira de Santos, né, com tanta proximidade, com juízes, com promotores, com todos. Quantas coisas a gente evoluiu, principalmente aí conseguir ser uma guerrida aí na área continental de Santos, que eu sei que tudo começa lá atrás, e saber que tudo isso eu consegui porque alguém acreditou em mim. Então, esses três aí, eles são realmente aquilo que eles falam. E, para mim, isso é muito importante. Eu não poderia deixar de dizer isso para vocês. Então, assim, tudo que a Sandra colocou aí, tudo que o Edmir colocou aí, e tudo que a Thaís complementou, realmente eles são assim. Realmente eles acreditam no ser humano, e eles acreditaram em mim. Eu tenho uma honra muito grande de dizer que eu sou aí fruto, né, de tudo aquilo que eles perseveraram. Então, assim, tenho muito que aprender, mas venho aí de novo uma luta, e eu não aprendi a ser política, mas aprendi muito a ter vários pedacinhos desses três. Gratidão a todos vocês, e que realmente a gente consiga, né, acreditar mais no ser humano. A gente não vai mudar ninguém, né? A gente tem que ser sempre a partir de nós, o que fazemos, o que acreditamos e como agimos. Então, assim, eu digo que se as pessoas fossem o que elas falassem, como seria bom, né? Então, assim, obrigada. É isso aí. Gente, muito boa noite, muito obrigada. Eu posso deixar meu contato com o pessoal da organização, se alguém precisar de alguma coisa, de algum alô, eu vou deixar. Parece que vocês têm um grupo, aí eu deixo com a pessoa, não sei quem é, só está escrito Grito dos Excluídos para ela, não sei o nome dela. Como é teu nome? Meu nome é Ive. Ive. Então, eu mando para a Ive, por intermédio do Edmir, eu mando o meu contato. Se qualquer coisa que precisar, eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom? Se tiver ao meu alcance, obviamente, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado, viu, Sandra, pelo seu sim aí, por estar conosco essa noite. Acho que o pessoal aí, o Diogo vai falar alguma coisa. Eu só queria dizer também que, de repente, a gente vai precisar de mais um dia, né? A gente vai ver, à disposição da pessoa para ele fazer essa outra parte que está faltando, e aí a gente vai depois combinar com vocês, de repente a gente vai estender mais um dia aí, talvez na própria semana, na quinta-feira, de repente, ou na outra semana, numa terça-feira, para a gente finalizar. É isso? Diogo, Willis, aí com a palavra aí. Obrigado por todos estarem aí presentes conosco hoje. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Semana que vem, 8 horas, a gente abre a sala, tá? 5 minutinhos de lambuja e aí a gente começa, né, Diogo? Exatamente. Boa noite. Obrigado, Sandra. Que gentileza. Que aula, que discussão linda aqui para todos nós, e agradecer a todos os presentes também por esse momento. Então, logo mais a gente organiza o que o Edmir falou, e a aula lá do Rodrigo ficou faltando, mas a gente complementa. Bom, queridos, qualquer dúvida, fala com a gente aí durante a semana. Tamo junto e a gente manda os materiais depois.
Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, queridos. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Sandra. Sempre bom te ver, viu, querida? Quem é? Jéssica? Beijo. Oi. Boa noite, essa querida. carinha Manda um aqui. beijo para a mãe. Mando sim, beijo. Beijo, tchau. Gente, estou presa aqui. Aqui, achei. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo